Aliás, tivemos no Jornal Nacional, né, uma matéria, e eu já quero começar por ela, uma matéria no Jornal Nacional com bastante destaque. Ficamos 4 minutos, me parece, de Jornal Nacional sobre Renan Santos. Mais de 4 minutos, 4 minutos e 7, tá? Então nós vamos para isso. Eu quero dizer que hoje já foi um dia de mais trabalho, porque nós não paramos, tá? Se você não me segue no Instagram, cara, que tipo de pessoa você é, sabe? Que tipo de pessoa você é? Aqui no meu Instagram, ó, teve lá bastidores ali do Congresso e tal. Obrigado a todo mundo que eu encontrei lá. E hoje nós já estávamos trabalhando, treinando com o Renan Santos para os desafios dessa semana, tá? Essa semana nós temos... Sabatina da Globo News com o Renan Santos na quarta-feira. Renan Santos estará ao vivo aí na Globo News. Parece que é uma sabatina longa, rapaziada. Coisa de 1h30, tá? Então, algo importante, tá? Eles selecionaram os 5 candidatos nas pesquisas, 5 melhores, né? Então, não vai ter Augusto Cury, esses outros aí. Vai ter Zema, Caiado, Renan, Flávio e Lula. Aparentemente, o Lula vai ser o primeiro, na terça-feira. Tá? Definido por sorteio. E na quarta, Renan Santos, tá? Então, vamos estar bastante afiado. Vai ser uma sabatina que será feita pela Andréa Sadi e pela Natuza Neri, tá? Na terça-feira, tem também a sabatina do G4 com o antagonista, tá? Essa daí eu estarei lá acompanhando o Renan, junto dele. Vou ver se eu faço um vídeo de bastidores aqui pro canal. Vai ser na terça-feira, então tem uma sabatina na terça, outra na quarta. Nós já estávamos treinando aí para ambas aí no dia de hoje, claro, definindo aí os próximos passos da candidatura presidencial. Vamos reagir aqui ao Jornal Nacional, essa matéria do Jornal Nacional, muito boa a matéria. Vamos lá. O partido Missão oficializou hoje a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Políticos e militantes compraram ingressos para participar do lançamento da campanha numa casa de eventos na Zona Leste de São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri falou sobre o trabalho de Renan Santos antes de se lançar à presidência. Ele nem gostava de aparecer. Ele sempre foi aquele cara que levantava a bola para os seus amigos cortarem. Ele sempre foi o cara que jogou no time. Durante todo esse tempo, ele poderia ter sido deputado federal, ele poderia ter sido vereador, poderia ter sido deputado estadual. Ele não quis. Ele sempre se colocou a serviço de um projeto e de um propósito maior. O evento marcou o lançamento do chamado Livro Amarelo, um conjunto de 6 fascículos em que o Missão apresenta o projeto de governo do partido. O documento, colocado à venda, traz propostas para temas como economia, educação, segurança pública e infraestrutura e servirão de base para a campanha do candidato. Renan Santos tem 42 anos, nasceu em São Paulo e em 2003 começou a cursar Direito na USP. Mas deixou a faculdade para trabalhar com o pai, que era empresário. Participou das manifestações que tomaram as ruas do país em 2013. Foi um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, de oposição política. O MBL teve presença forte na internet e nos protestos de rua, que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2025, o TSE aprovou a criação do Missão, que Renan preside. O partido se declara de direita, mas como alternativa ao bolsonarismo. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição. O congresso realizado hoje confirmou o nome de Renan Santos para representar o Missão na disputa pela presidência. Mas a candidatura já havia sido formalizada no dia 20 de julho, em uma convenção online e restrita aos integrantes do partido. Um vídeo de apresentação foi exibido com o depoimento de amigos e parentes. No discurso, Renan Santos repetiu o tom adotado em suas manifestações em redes sociais, com ataques e ofensas ao presidente Lula, do PT, e ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro. No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição. Essa parte é muito boa, cara. Essa parte é muito engraçada, velho. Uns bonequinhos. Ai, ai, ai. No evento, a legenda também oficializou os candidatos aos governos estaduais. Renan Santos leva o partido Missão pela primeira vez às urnas, ao lado do candidato a vice, o militar da reserva, Haroldo Medina. Ó, guardem o rosto desse jornalista que eu vou mostrar uma coisa, tá? Ele é um cara bem legal aí que eu tive contato em 2020 e eu vou mostrar o porquê.
ao lado do... Cuidar bem da economia, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas terem moradia e fazer as crianças lerem e escrever, isso é o mínimo, isso é só lição de casa para que a gente almeje o passo seguinte, que é aí sim, tornar o Brasil uma das maiores nações do mundo. Vocês serão a geração de sacrifício que vão entregar para os seus filhos e netos uma das maiores nações do mundo. Esse é o meu compromisso com vocês. Renan discursou por mais de 1 hora. Durante a fala, também fez promessas de corte de gastos, como um meio de fazer crescer a economia brasileira. O futuro de vocês não mais será penhorado, porque o Brasil vai gastar menos do que arrecada, e tudo que ele puder gastar mais será em investimento. Vamos criar infraestrutura para o agricultor nosso entregar soja, entregar milho, entregar trigo, entregar biocombustível, entregar tudo que a gente pode. Vamos industrializar, vamos fazer usina hidrelétrica, vamos fazer usina nuclear, vamos explorar todos os nossos recursos nós mesmos, sem sabotagem. Vamos melhorar nossas cadeias de produção. Tá aí. Jornal Nacional. 4 exatos minutos de Renan Santos, né? E eu falei pra vocês guardarem aquele rapaz, o repórter, porque olha só, quer ver? Vamos ver se eu acho fácil. Como as coisas são, cara. Ele fez cadê? Ele fez a cobertura do lançamento do Arthur Doval em 2020. Quer ver? Lança Arthur Doval Lobo. Não achei essa matéria. Achei que eu ia achar fácil. Tá bom, beleza, não achei. Tinha saído na época no SPTV. E foi o mesmo jornalista que fez e tinha um discurso meu lá. Então por isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas não achei. Não achei. Que pena. Era uma grande matéria que eu guardava no meu coração. Sumiu. Ou ao menos não tá fácil de achar. Deixa eu ver. Não achei. Bom, não achei. Mas enfim. Fiquem com essa informação. Que ficou agora totalmente inútil e capenga. Porque eu não consegui comprovar. Mas beleza. Vamos seguir. Vamos seguir a live, rapaziada. Vamos lá. Tem mais aqui. Tem muita coisa. Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo. Que eu acabei de postar lá no meu Instagram. Se você puder dar uma moral lá. Tá? Saiu aí a matéria, ó. Candidato da missão em São Paulo repete estratégia nacional de Renan. E aqui tá a matéria completa pra vocês, na Folha de São Paulo. Candidato do missão em São Paulo repete estratégia nacional de Renan. Candidato já esteve em Bauru, onde denunciou nepotismo, e em Ubatuba, onde tratou de fraude na merenda. Batista, que sou eu, visitou El Salvador 2 vezes e teve contatos com membros do governo Bukele. Uma das principais apostas, do Missão para a Assembleia Legislativa de São Paulo, Renato Batista adotou uma linha de campanha de reproduzir no Estado a estratégia adotada nacionalmente pelo candidato a presidente do partido, Renan Santos. Pô, e aqui essa foto aqui é pica, hein? Essa foto é muito foda. Renato Batista, candidato a deputado por São Paulo. Batista, um dos principais dirigentes nacionais da recém-criada legenda, tem se dedicado a divulgar em redes sociais mazelas de cidades pelo Estado. A conduta tem funcionado com Renan, que visita municípios do interior do país para se tornar conhecido e divulgar propostas. O candidato a deputado estadual planeja visitar ao menos 40 cidades na campanha. Ele já esteve em Bauru, onde falou sobre os problemas de saneamento básico e denúncias de nepotismo contra a prefeita. E Ubatuba, na qual o tema foi acusação de fraude na compra da merenda escolar. O próximo destino deve ser o litoral sul do estado. Quarta-feira estarei no litoral sul do estado. Temos um encontro em Santos. Se você é de Santos, se inscreva lá, tem no meu site, beleza? Batista também propõe uma versão estadual da Lei de Responsabilidade Gerencial, um dos carros-chefes da campanha de Renan. Aí tem umas fotos de Renan Santos aqui. A ideia é que gestores que não cumprirem determinadas metas de desenvolvimento podem ser penalizados, ficando inelegíveis, por exemplo. Também não poderiam fazer gastos supérfluos, como de propaganda ou contratação de shows. O Missão, legenda criada a partir do MBL, tem planos de eleger uma bancada na Assembleia, com Batista como puxador de votos. Quem dera, Deus quiser. Em 2022, ele concorreu pela União Brasil e ficou em uma suplência. Acho que ele quis dizer primeira suplência aqui. Outra de suas bandeiras, assim como a de Renan, é a segurança. Ele foi 2 vezes a El Salvador
país que adotou linha dura contra o crime e teve contato com membros do governo de Nayib Bukele. Beleza, rapaziada? Porra, na Folha de São Paulo, um dia depois do nosso evento, quem puder lá, dar uma moral, compartilhar, beleza? Ficou sensacional essa matéria, tá? Então, se você puder compartilhar, ó, tem lá no Twitter, eu dei RT lá também, beleza? Nossa, o pai tá com moral, hein? Você tá louco, tá com moral. Que isso, pai? Que isso? Então, compartilha aí, rapaziada, por favor. Bom, vamos ver, deixa eu ver qual vai ser agora. Aqui, ó, CNN falando do livro amarelo, vamos ver. Oficializou a candidatura de Renan Santos. Exatamente, Fábio. Mano, e o bíceps ainda aqui, ó. O tríceps, pai. Inchado na foto. Aqui, ó. Pá, que isso? Você tá maluco, velho. Tô enjoado demais. Vamos lá. Ao Palácio do Planalto e lançou o plano de governo, o chamado Livro Amarelo. A sigla manteve o evento, mesmo com a formalização jurídica cumprida já no dia 20 de julho. Danilo Moliterno está lá e traz os detalhes. Muito boa noite para você, Danilo. Boa noite, Débora, e a todos ligados na CNN neste sábado. A gente teve há pouco a fala de Renan Santos por aqui. Estamos nos encaminhando para o final desse evento. Então começo por aí, pela fala de Renan Santos, que trouxe em seu discurso muito do que a gente sabe que é o eixo central de sua candidatura. Boa parte do discurso voltado a fazer críticas tanto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o petismo, quanto ao pré-candidato à presidência, ao candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro e ao bolsonarismo. Fez críticas duras de lado a lado, disse que em todo esse período... Nossa, tinha uma equipe, né, da CNN, ou talvez tenha trocado, né, porque eu vi outra jornalista lá também. Vida adulta foi governado ou pelo PT ou por Bolsonaro e que Renan e o Missão vão, e aí as aspas de Renan, colocar o petismo e o bolsonarismo na lata de lixo. Ele então fez esse discurso muito voltado a criticar aqueles que estão à frente nas pesquisas de intenção de votos. Galera gritando, prendeu, matou, no fundo, olha isso. A criticar aqueles que estão à frente nas pesquisas de intenção de votos. Digo também que ele reforçou outros dois eixos que a gente conhecia de sua candidatura. Primeiro, uma defesa de medidas duras no que diz respeito à segurança. Não tá nem dando pra ouvir o cara. Pública. A gente viu por aqui, em dado momento, por exemplo, em que ele falava que gostaria que no seu governo as pessoas tivessem condições de comprar carros, de comprar celulares, ao indicar, ele indicou nesse momento, que esses celulares e carros não serão roubados, porque caso sejam, o Estado, as forças policiais vão matar essas pessoas. Isso foi o que disse Renan Santos por aqui. Essa frase mais pegou um destaque. demais, e aí vai também falar um pouquinho de economia. Ele voltou a fazer essa crítica ao assistencialismo nesse mesmo momento. Disse que quer que as pessoas comprem seu carro, comprem seu celular e não que o Estado dê coisas a essas pessoas. E aí vale dizer, só pra gente finalizar esse momento em que a gente descreve o que disse Renan por aqui, que ele trouxe aquela relação de metas que a gente estava esperando para esse discurso. Ele trouxe basicamente 5 metas que ele estabeleceria para o seu governo. Falo rapidamente sobre elas. Primeiro, terminar o governo com o Brasil tendo registrado 10 mil homicídios por ano ou menos, lembrando que hoje são registrados mais de 40 mil. Também indicou que quer acabar com 6 mil favelas e tirar 8 milhões de pessoas das favelas. Também terminar o governo com 9 a cada 10 crianças alfabetizadas. Uma quarta meta seria, primeiro, terminar o governo com um juro inferior a 6% e com o Brasil com superávit primário. E a última meta que ele menciona seria de que todos os estados teriam mais pessoas no trabalho formal do que como beneficiárias do Bolsa Família. Portanto, esses alguns dos destaques da fala de Renan Santos. E aí, trago só mais um detalhe para a gente puxar por outro assunto. Ele também fala por aqui no seu discurso que tem menos de 1% dos instrumentos que os candidatos que estão à frente nas pesquisas têm. E aí vale dizer, nos bastidores, a gente conversa com coordenadores da campanha de Renan que admitem que ele sai atrás pelo fato de o Missão ser um partido novo, não ter, por óbvio, superado a cláusula de barreira, então não ter tempo de propaganda na TV, não ter tempo de propaganda no rádio, não ter alianças nacionais e ter a parcela mais baixa, a menor fatia possível do fundo partidário. E apostam que Renan vai fazer frente contra esse cenário, primeiro,
com uma performance boa, isso é o que dizem os coordenadores de plano e de economia de Renan, uma boa performance nos debates, e segundo, com as viagens que ele vem realizando ao redor do país. Foi apresentado um dado aqui... Uma pausa. Ó, que imagem do nosso presidenciável, cara. Assim, fazendo uma análise puramente estética aqui, que líder é esse? Olha aqui, Perfect Jawline, certo? Gorilla Hands and... que mais? Imperial, sei lá, Imperial Hunter Eyes, dá pra ver aqui os Hunter Eyes, e Imperial Posture, tá ligado? Para a campanha, ele visitou 8 estados e 144 cidades e vai continuar esse périplo e espera, nessas viagens a pequenas cidades. Nó de gravata Full Windsor, que isso? Uma grande exploração desses conteúdos e dessas agendas nas suas redes sociais, possa também passar a ser mais conhecido ao redor do Brasil e assim competir com os candidatos que estão à frente nas intenções de votos. Só para finalizar, a gente teve outros 2 momentos por aqui que vale a gente mencionar. Primeiro, quando o Missão lança os seus candidatos a governadores estaduais, são 9 candidatos lançados, portanto o Missão vai ter nome próprio em 9 estados. E o segundo momento, quando lança o Livro Amarelo, que é a espécie de um documento que traz ali quais seriam as soluções propostas pelo partido, porque eles consideram ser os problemas do país. Também lançam o Instituto Livro Amarelo, que seria uma espécie de centro de estudos do partido. Maravilhosa até o momento aqui do que a gente viu na live, a cobertura da imprensa, tá? Por quê? Porque, vamos falar a verdade aqui, nós entregamos demais. Sabe? Nós entregamos demais. Nós entregamos Instituto Livro Amarelo. Nós entregamos Livro Amarelo. Nós entregamos metas do futuro governo. Nós entregamos homenagem do nosso Haroldo. Nós entregamos discurso do Haroldo, discurso do Renan. Nós entregamos explicação do Livro Amarelo. Nós entregamos 9 governadores no palco falando. Porra, nós entregamos conteúdo demais pra imprensa, tá? Portanto, do que a gente teve aqui, Renan Santos tendo a sua candidatura, que já tinha sido oficializada, mas agora lançada em um ato político. Muito obrigada, Danilo Moliterno, que está acompanhando esse grande evento do Missão, com todas as informações pra gente. Excelente trabalho e cobertura aí pra você. Cara, que maravilha, meu. Não tenho nada pra dizer. Olha o que eu falei da CNN. Lembra que eu falei que eu vi outros jornalistas? O Caio Junqueira e a Isabel Mega também estavam lá, ó. Um nível, assim, de profissionalismo gritante aí da CNN. Vamos ver aqui o que os dois falaram. O que você destaca desse evento de hoje? Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Débora, aqui o evento começou mais ou menos 2h30 da tarde. Ao longo de todas as falas que nós fomos acompanhando, Danilo Moliterno retratou bem como foi esse evento. Ficou muito claro, pelo menos para mim, na minha percepção como repórter, como analista político, os alvos muito bem determinados da campanha do Renan Santos e do Missão. Quais são esses alvos? Presidente Lula, o petismo e o lulismo, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo, e também figuras do Centrão, partidos do Centrão, desde o PSD de Gilberto Kassab, o ex-governador Ratinho Júnior, lá do Paraná, até mesmo o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Eu confesso que até chegar a fala do Renan, o Renan Santos começou a falar mais ou menos 5h30 da tarde, acabou nesse instante, num discurso de 1 hora, eu fiquei com a impressão que o alvo principal das falas anteriores, inclusive dos pré-candidatos, dos candidatos a governador pelo partido, foram muito bolsonarismo, muito Jair Bolsonaro, demonstrando ali um incômodo, uma irritação, uma insatisfação pelo fato de, na visão deles, o bolsonarismo, os Bolsonaro, a família Bolsonaro, aparecerem como traidores, alguém que se vendeu, vamos dizer assim, ao Centrão e às práticas do Centrão. Então ficou muito claro uma candidatura muito forte contra esse establishment político, com críticas muito bem direcionadas. Essa é uma parte da minha análise. A outra parte é essa questão do Livro Amarelo, né? Um programa de governo de 500 páginas, mostrando ali um diagnóstico do país e já
projetando ali algumas das medidas daqui em diante. Mas politicamente me chamou muito a atenção isso. A forma como Lula e Bolsonaro para Renan Santos é quase que a mesma coisa como adversário político, Bel. Sem dúvida é a mesma coisa, mas é importante dizer também, depois eu vou colocar o Flávio no canal livre, né, parece que ele tem um esculacho, que o discurso do Renan, principalmente, tá, foi sobre o PT, principalmente, né, se formos falar de ataques, na verdade o discurso principal foi sobre nós, né, sobre nós, isso ele repetiu várias vezes. Agora, a gente falou o tempo inteiro, né? Ele falou o tempo inteiro ali do sol da missão que vem após a noite da estrela vermelha, né? A noite do pesadelo vermelho do PT. Falou isso várias vezes, né? Eu sinceramente nem achei que Flávio Bolsonaro ali foi citado tantas vezes assim. Tem mais uma aqui da CNN. Vamos ver, destaques. A missão realizou hoje em São Paulo um congresso partidário e, com isso, lançou a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Essa oficialização acontece após os trâmites jurídicos da convenção partidária que havia sido feita no dia 20 de julho. O candidato a vice vai ser o militar da reserva Haroldo Medina, Coronel Medina, que foi o primeiro a discursar no evento. Neste congresso partidário, a sigla também lançou os nomes para as disputas estaduais. E as informações chegam conosco com o Danilo Moliterno. Fala ainda deste local na Zona Leste de São Paulo, onde foi realizada a reunião do Missão. Danilo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Yuri, e a todos ligados no Prime Time. Após, então, essa oficialização que a gente teve burocrática no dia 20, a gente tem agora esse ato político, que a gente tem o lançamento da candidatura de Renan Santos. Aqui ele falou a mesma Como a gente está falando, né, de um partido recém-criado que vai a uma eleição em primeira viagem, também um candidato que vai a uma eleição em primeira viagem. Santos e membros do Missão concentraram críticas ao presidente Lula, à família Bolsonaro e ao Centrão. A análise é de Caio Junqueira, que acompanhou o congresso do partido em loco e vem trazer a avaliação, a análise dele aqui pra gente no Prime Time. O lulismo, o bolsonarismo e o Centrão foram os principais alvos desse ato do Renan Santos, do Partido Missão, aqui no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Renan Santos entrou no palco por volta das 5h30, fez um discurso de 1 hora, mas até este momento os principais alvos dos discursos de todos que os antecederam foram o bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro e também figuras do Centrão. Por exemplo, durante a apresentação dos candidatos a governador, o Missão tem 9 candidatos a governador, cada um pode falar mais ou menos por 13 minutos, e muitos deles direcionaram suas falas em críticas a Flávio Bolsonaro, ao governo Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo e ao Centrão. Foi no momento depois em que Renan Santos entrou no palco, mais ou menos 5h30 da tarde, que aí sim equilibrou um pouco essa balança, com muitas críticas ao presidente Lula, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e ao Centrão. Mas aí que a presença, o alvo, como Lula e o petismo, ficou mais intenso durante essa convenção. Em Minas Gerais, um ato com muitos jovens, um ato cheio, né? Um público muito próximo, né? Que montou esse partido. Vamos lembrar que é um partido que é egresso do Movimento Brasil Livre, que liderou ali as manifestações que levaram ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então é um movimento que nasceu no antipetismo, mas aqui eles buscaram muito fincar essa ideia de que eles não são apenas só antipetistas, eles têm uma postura muito contra o o logo da político, campanha, né, rapaziada? populismo, Renan 14, presidente Renan 14, vice-coronel Medina. Esse aqui é o logo oficial da campanha. A foto, uma das fotos aqui principais da campanha. Contra o bolsonarismo e contra o Centrão. Apresentaram também, esse era o mote principal do evento, o Livro Amarelo, que é um programa de governo com mais ou menos 500 páginas, que traz um diagnóstico do país hoje e apresenta propostas em linhas gerais, propostas principalmente na economia, na área social e também em política externa. A analista Isabel Mega também estava presente ao Congresso do Missão e analisa a aposta de Renan Santos no eleitorado independente para garantir mais espaço na disputa eleitoral. Um discurso anti-Lula e anti-Flávio Bolsonaro, o candidato do Missão, Renan Santos, busca mirar o perfil de um eleitorado independente, ou seja, aquele eleitor que não se identifica necessariamente nem com Lula e nem com Flávio Bolsonaro. Esse é um dos principais desafios de todos os candidatos na disputa à presidência da República. Aqui, no caso do Missão, Renan Santos ainda assim evita o rótulo de que seria uma terceira via. Ele diz que tem um caminho próprio e que deve convencer o eleitorado de que é a melhor opção. Renan Santos também evitou falar dos outros candidatos. Apenas em um momento citou o Romeu Zema
quando ele fez uma comparação para dizer que ele, Renan Santos, seria o candidato com mais energia para ir para uma disputa contra o PT ou, eventualmente, contra Flávio Bolsonaro. Ele diz que os outros candidatos, e aí cita Romeu Zema, não teriam independência para fazer isso. O tom aqui mais preponderante durante esse congresso do Missão foi essa escalada em relação a críticas, tanto de Flávio Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Ele falou sobre o distanciamento do Movimento Brasil Livre, o MBL, que deu origem ao partido Missão ainda em 2019, e também para demarcar esse tom muito crítico em relação aos governos do PT. Renan Santos vai ter um desafio de diversificar o seu eleitorado na busca por esse perfil do eleitor independente. E por que isso? Hoje, com forte engajamento digital e pouco tempo de TV, Renan Santos tem muito mais engajamento junto ao eleitorado jovem, de até 25 anos de idade. Ele próprio se colocou aqui como candidato de uma geração. O desafio dele é conseguir ampliar essa margem do eleitorado para também trazer uma capilaridade em relação ao eleitorado de 25 a 50 anos de idade. Renan Santos, mirando esse eleitorado, também pode ajudar a contribuir para a divisão da direita, abocanhando votos dos outros candidatos que também se colocam nesse perfil de direita, e, ao mesmo tempo, pode ajudar a abocanhar mais votos do eleitorado independente. É isso. Pô, uma salva de palmas aqui pra CNN pela cobertura bastante profissional. Isenta e bastante profissional sobre o Congresso da Missão. Uma salva de palmas. Foi muito bom, muito bom.